Seja bem-vindo ao canal Direitologia e hoje nós daremos continuidade à nossa aula sobre a Lei dos Consórcios, a Lei 11.795 de 2008. Na primeira aula nós já havíamos iniciado com o capítulo 1º dessa lei, que dá as definições acerca do sistema de consórcios. Na primeira aula nós traçamos os conceitos fundamentais mencionados pela seção 1 deste capítulo. Agora aqui nós vamos tratar ainda sobre o capítulo 1º, mas nós falaremos sobre a seção número 2, que faz menção à administração dos consórcios. Neste ponto são definidos os poderes dados àquela empresa, que é a administradora de consórcios. Sim, meus amigos, aqui se traça o perfil daquela empresa que administra o chamado consórcio. A matéria tratada pela seção 2 é toda definida pelo artigo 5º da lei, que é composta por um pouco mais de parágrafos. Então ela faz uma descrição muito boa a respeito desse pequeno caput, que começa dizendo o seguinte: a administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcios, constituída sob a forma de sociedade limitada ou de sociedade anônima, nos termos do artigo 7º, inciso 1. Já detalhadamente o artigo é esmiuçado em parágrafos, tratando acerca dessa figura-chave da administração dos consórcios. Aí vem o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: a administradora de consórcios deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcios por adesão na qualidade de gestora dos negócios dos grupos e de mandatária dos seus interesses e direitos. O parágrafo 2º, sobre a responsabilidade aí da depositária, que é a administradora e os seus componentes, as pessoas que pertencem à administradora, diz o seguinte: os diretores, gerentes, prepostos e sócios com função de gestão na administradora de consórcio são depositários para todos os efeitos das quantias que a administradora receber do consorciado na sua gestão até o cumprimento da obrigação assumida no contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, respondendo pessoal e solidariamente, independentemente da verificação de culpa pelas obrigações perante os consorciados. Aí, ao tratar da remuneração da administradora, que de fato, meus amigos, ela não trabalha de graça, o parágrafo 3º vem e fala que a administradora de consórcios tem direito à chamada taxa de administração, a título de remuneração, pela formação, organização e administração do grupo de consórcios, até o encerramento deste, conforme o artigo 32, bem como recebimento de outros valores expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcios por adesão, observados ainda os artigos 28 e 35. Meus amigos, esses artigos mencionados nesse parágrafo do artigo 5º, eles se referem exatamente aos juros e à taxa de permanência, que é uma questão que nós veremos nas próximas aulas, nas aulas futuras, tá bem? Mas só para ficar em mente, o artigo 28 se refere aos juros moratórios e o artigo 35 a uma chamada taxa de permanência, que a gente vai descobrir juntos aí nos próximos andamentos. Já o parágrafo 4º, existe ali um parágrafo 4º no artigo 5º, só que ele foi vetado. Portanto, ele não tem aplicação. Mas apenas a título de curiosidade, o dispositivo do parágrafo 4º foi formulado da seguinte maneira: a administradora de consórcios não responderá em nome próprio com seu patrimônio pelas obrigações pecuniárias de responsabilidade do grupo de consórcio, ressalvadas as hipóteses de gestão negligente, temerária ou fraudulenta. Tá aí, meus amigos. Esse dispositivo foi vetado. E as razões de veto são no seguinte sentido: que a Constituição, particularmente voltada à proteção dos direitos do consumidor, com efeito ao inciso 32 do artigo 5º, determina que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Igualmente, dispõe o artigo 170 caput e seu inciso 5, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 5, defesa do consumidor. Está aí a informação.
No final das razões de veto, consta que o parágrafo 4º do artigo 5º impõe evidente restrição à responsabilidade objetiva das administradoras de consórcio. Aquela questão tratada pelo direito do consumidor, né, de que a responsabilidade é objetiva do fornecedor. Estando em desarmonia, ainda continuando, né, estando em desarmonia com o sistema de defesa do consumidor, que tem origem constitucional e traz regras de ordem pública e de interesse social, conforme o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Daí porque tal dispositivo merece receber o veto presidencial. Foi nesse sentido que aconteceu o veto presidencial ao parágrafo 4º do artigo 5º da Lei 11.795. Apenas a título de curiosidade, né? Vamos dar sequência aqui às disposições vigentes aqui desse artigo da Lei 11.795. O parágrafo 5º diz o seguinte, que os bens e direitos da administradora, adquiridos pela administradora em nome do grupo de consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como de seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio. Observado que, e aí existe um destaque em 4 incisos, né? Observados que, inciso 1, não integram o ativo da administradora. 2, não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da administradora. 3, não compõem o elenco de bens e direitos da administradora para efeitos de liquidação judicial ou extrajudicial. E 4, não podem ser dados em garantia de débito da administradora. Só recapitulando aquilo que a gente já tratou na primeira aula, isso resume bem aquela separação do patrimônio da administradora com o patrimônio do grupo, tá? Então aqui, esse parágrafo 5º, ele vem só a destacar essa situação aqui, que os bens não podem ser confundidos entre o grupo e a administradora. Então, dando sequência aos parágrafos aqui do artigo 5º, o parágrafo 6º diz que a administradora está desobrigada de apresentar certidão negativa de débitos expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, né? E certidão negativa de tributos e contribuições expedidas pela Secretaria da Receita Federal, relativamente à própria empresa, quando alienar imóvel integrante do patrimônio do grupo de consórcio. Já o parágrafo 7º, nesses destaques, diz que no caso de o bem recebido ser um imóvel, as restrições enumeradas nos incisos 2 a 4 do parágrafo 5º, aquela que a gente já tratou ali atrás, deverão ser averbadas no registro de imóveis competente. Tá aí, meus amigos, esse é o final aí do artigo 5º e dos parágrafos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e tenha aí um ótimo estudo. Muito obrigado!